Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Uma palavra sobre a oração, sobre a importância da oração. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, a terceira parte do versículo diz assim: perseverai na oração. Ou seja, nós que somos de Deus, nós precisamos orar sem cessar. Jesus disse, em todo tempo orando, né? Lá em Lucas, o apóstolo Paulo também disse, orando em todo tempo, lá em Efésios. Então nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos entender que se é da vontade de Deus que nós venhamos orar, obviamente que poderemos contar com a oposição de Satanás quando nós tentamos orar. Se nós tentamos obedecer a Deus, o inimigo vai lutar para que nós venhamos parar de obedecer e desobedecer a Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, que o inimigo está ao derredor. Está escrito que o diabo, ele não está longe não. Ele não está ao redor, porque ao redor está o anjo do Senhor que acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas ele está ao derredor, está muito próximo. Ô pastor Eliezer, mas Satanás não é um só? Sim, mas só que ele tem um exército de demônios que não estão divididos com ele não. Jesus disse, se Satanás estiver dividido contra Satanás, seu reino não vai subsistir. Então, os demônios agem de conformidade. Cada espírito maligno, ele representa Satanás. Ele representa o diabo. Por isso que a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, devorar. Então é necessário nós perseverarmos na oração. Agora, quando nós começamos a perseverar na oração, nós temos que entender que o inimigo vai contra-atacar. Ele vai tentar de todo jeito nos fazer parar de orar. Eu estava lembrando agora há pouco de algo que aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Eu estou com 44 anos, então, portanto, isso foi há 26 anos atrás. Eu tinha 18 anos, eu era um obreirinho de uma denominação aí, e eu estava lutando para trazer essa denominação para a cidade. E eu lembro que eu estava orando pela cidade meia-noite, e num determinado dia eu fui numa praça central aqui da cidade, que fica atrás da igreja católica. E eu comecei com o propósito de orar 1 hora. E no meio da praça tem um murinho, assim, em forma de círculo. E eu estava em cima do muro, daquele murinho, andando para lá e para cá, dando voltas e orando. Eu comecei a orar meia-noite. Quando foi mais ou menos 00:05, chegaram 3 rapazes. Esses rapazes, quando me viram orando, eles começaram a pular, começaram a dar risada, começaram a gritar, a fazer, como diz no linguajar aqui, fazer careta, né? E fazendo de tudo para que eu me desconcentrasse na oração, mas eu continuei orando. E por fim, esses rapazes já chegaram ao ponto de tirar a roupa e ficar pulando, sem roupa, e correndo para lá, correndo para cá, no maior barulho, tudo isso meia-noite, e eu orando. Sabe quanto tempo que isso durou? 40 minutos, meu amigo, minha amiga, 40 minutos. Eles pulavam, eles riam, eles davam gargalhada, eles faziam de tudo para que eu pudesse parar de orar. Só que quando tinha 40 minutos, e eu contando no relógio, tinha 40 minutos que eles estavam nessa algazarra, eles pararam um pouco e eles foram na minha direção e me deram um abraço cada um e foram embora. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã,
O que aconteceu naquela noite? Eu ainda orei mais 20 minutos ali, mais 15 minutos, e concluí a hora de oração. O que aconteceu naquela noite? Esses rapazes, eu acredito que eles nem viram o que eles fizeram. Eu penso que quando eles chegaram ali, colocaram o pé naquela praça, eles iam passar normalmente, conversando, indo embora para casa. Mas quando eles colocaram os pés ali, eu penso que o demônio manifestou neles. Geralmente, quando o demônio manifesta numa pessoa, ela costuma ficar fora de si mesmo. Ela não vê o que está fazendo. A pessoa não vê, ela fica fora de si. E eu acredito que o demônio manifestou ali. Porque 40 minutos, eu contei no relógio, eu estava orando. Só que eu venci. Na oração eu continuei. Não foi fácil. Imagina você estar orando meia-noite e 3 rapazes pulando, rindo, gritando, fazendo de tudo para atrapalhar ali. Mas eu consegui inteirar 1 hora de oração. Essa história que eu contei, que aconteceu comigo, eu tinha 18 anos. Era um obreiro de 18 anos. Isso que aconteceu comigo, isso acontece conosco toda hora, mas de outra maneira. Acontece com você, se você quiser orar. Satanás, ele vai tentar impedir. Ele vai usar alguém, ele vai fazer acontecer alguma circunstância, alguma coisa. Ele vai atacar. Veja, no livro de Daniel, Daniel orou, jejuou 21 dias. E o anjo foi enviado a ele e diz para ele assim: não temas, Daniel, em Daniel 10, 12, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Interessante, né? Nós vemos um exemplo aqui que houve uma batalha. Daniel, ele estava orando, ele estava jejuando, procurando uma resposta, e demorou 21 dias para a resposta vir, mas veio. Mas nós vemos aqui que houve uma batalha espiritual. Houve uma batalha. Mas Daniel prevaleceu porque ele continuou. Você já imaginou se ele tivesse parado no 10º dia? Ah, já jejuei 10 dias, já orei 10 dias, eu vou parar. Já pensou se quando completaram os 18 dias ele tivesse... Ah, tem 18 dias já. Se quando tivesse chegado nos 20 dias... Olha, já tem 20 dias. 2 vezes 10. Que eu estou jejuando, que eu estou orando. E a resposta não veio, não aconteceu nada, eu vou parar. Ele estava 1 dia, mas ele não parou, ele continuou. E a resposta veio. E nós temos, meu irmão, minha irmã, que nos esforçar na oração. Eu estava lendo o livro de Ageu essa semana, é 2 capítulos só. Estava lendo e meditando, prestando atenção. E algo me chamou a atenção. Quando Deus... Ele manda dizer para o povo de Israel, que estava vindo, né, voltando, tinha voltado do cativeiro babilônico. Ageu diz assim, Deus, através de Ageu, manda essa palavra para o povo, para o governador Zorobabel e para o sumo sacerdote. O líder civil, governador Zorobabel, para o líder espiritual, que era o sumo sacerdote Josué, e para o povo. Olha só, Ageu 2:4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava mandando eles construir a casa do Senhor, o templo, né? Eles diziam que não era tempo de construir a casa do Senhor, mas Deus mandou Ageu dizer, não, suba um monte, vai lá, traz madeira e faz a casa que eu vou me agradar dessa casa e já é hora de fazer essa casa. E Deus manda eles se esforçarem. Esforça-te, Zorobabel.
Esforça-te, Josué, esforça-te todo o povo da terra. Então, veja que essa palavra de Deus, esforça-te, é para o povo, é para os sacerdotes, é para o pastor hoje, é para o cristão que não é pastor. Nós temos que nos esforçar e, primeiramente, na oração. Muitas coisas nós precisamos de Deus e Deus vai nos dar, se nós perseverarmos na oração. E nós não devemos esquecer que existe um inimigo que não quer que nós venhamos receber nada de Deus. Ele luta para obstruir a nossa vida de oração. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar, minha irmã. Esforça-te. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.